Beleza. Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sua casa, sua família. Bispo Valdice, graça e paz. Shalom, meu querido pastor Renato, Deus abençoe, graça e paz. Você aí que está ligadinho neste um episódio. Esse é o que mesmo, pastor Renato? 21 Esse é o 22? 21º. É maior idade, né? Rapaz, agora... Completou a maioridade numa nova dimensão. Exatamente. Os direitos civis já nos cabem por completo agora, as obrigações também já nos cabem por completo, né? Então, responsabilidade total. E é bom a gente marcar assim que a gente encerrou uma fase dos 20 episódios presenciais e agora vamos fazer aí pelo menos até junho, né, esse podcast com online aqui, e aí dando oportunidade de conectar pessoas que talvez não pudessem estar com a gente no nosso estúdio, e a gente está organizando aí, né? Exatamente. E hoje, com a tecnologia, isso facilita muito, porque na comodidade, né, que a gente se encontra, isso fica fácil, porque as transmissões, além da qualidade, da tranquilidade, da segurança, isso possibilita, né, esse intercâmbio para qualquer parte do planeta. Exatamente. Quero fazer um pedido a você que está nos acompanhando aí, clica aí nesse link e compartilha com seus amigos, suas redes sociais. Senta o dedo para dentro. E o nosso convidado acabou de cair aqui. Deixa eu ver se eu consigo conectar ele de volta. Levanta o homem. É o tempo que você está aí para poder compartilhar. Hoje nós vamos conversar com o bispo André Nunes, um historiador, um pesquisador, escritor, professor universitário, membro da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino. Tem 3 livros publicados. Vamos falar sobre a história da igreja cristã na Bahia. Então, vai ser uma conversa, com certeza, muito proveitosa, muito boa, e eu tenho certeza que o Senhor vai se manifestar de uma forma sobrenatural. Ele disse aqui, caiu a eletricidade na minha casa, está restabelecido. Rapaz, que coisa, viu? Glória a Deus, faz parte do contexto, né? Exatamente. E aí, a gente vai falar da história do cristianismo da Bahia, do sertão, e aí o sertão acontece isso, né? Muitas vezes em áreas talvez remotas que tenha falta de energia, tem energia balanceada, que não consiga ter uma qualidade, mas aqui na capital é diferente, né? A gente está aqui, todo mundo bem servido. Então, clica aí nesse aviãozinho, coloca aí, chama os seus amigos para participar. Se você tem vontade de ver alguém aqui nesse podcast, digita aí também nos comentários, chama fulano de tal, que a gente vai aqui conversar, analisar e vai trazer essa pessoa. Vou dar um abraço aí para Ana Cristina. Boa noite, Ana Cristina. Graça e paz, que o Senhor te abençoe. Nosso irmão Félix também. Graça e paz, querido. Seja bem-vindo. Nosso convidado André já está chegando aí em alguns segundos. Valquíria, graça e paz. Val, um beijo aí, Natanael, toda a sua família, toda a sua casa. Né? Estamos aí esperando aí um minutinho para o nosso Bispo André chegar. E o Bispo André, ele aqui já está chegando, ele é uma referência, a gente pode dizer assim, com muita tranquilidade, né, como historiador. E Valdice também é historiador, né, Valdice? Há muito tempo, que foi meu primeiro curso, né? Lá nos anos 90. Inclusive, eu fui professor de História durante 6 anos, né? Assim que saí da faculdade, com aquele sonho de, né, fazer com que as pessoas conhecessem a sua raiz, a sua história. E foi uma experiência gratificante, muito boa. Guardo muito boas lembranças. Muito bom. Que bom. Que bom. Mandar um abraço aí para Shirley,
Tá chegando aí, deu boa noite, graça e paz. Milena, boa noite, Milena. Que o Senhor te abençoe. Val aí dizendo, Deus abençoe. Amém. Cristina Glória a também, Deus. amém. Clica aí nesse link, manda para as pessoas que você conhece. Vamos bater um papo muito importante aqui hoje sobre a história do cristianismo na Bahia. E Valdice, quem não conhece sua história não consegue desfrutar daquilo que tem. É Você porque concorda? tudo tem uma origem, né? E se você não conhece a sua origem, você pode estar perdendo importantes experiências de vida, tá? Daquilo que ficou como legado para a vida, para que chegássemos até aqui. Então, isso é importante. Apesar de que quando eu fiz história, eu fiz uma história num campo geral, tá? História da antiguidade, né? Aquela história mesmo raiz, tá? Sem uma especificidade. Hoje nós vamos estar falando, né, sobre a história da igreja, a história, né, do cristianismo na Bahia, que tem também suas raízes, principalmente a Bahia, por ser um estado, né, de majoritariamente africano, com dessa descendência negra. Então, isso é realmente forte. E a gente entender isso, né, como a igreja chegou, como a igreja começou, né? Às vezes, Pronto. alguns choques culturais que a gente vai perceber, vai entender, e nada melhor do que ter alguém que é especialista, né? Pronto, o homem já chegou aqui. Vamos introduzir, colocar ele na mesa aqui. Graça e paz, Bispo André, seja bem-vindo. Graça e Graça e paz, paz. pastor Renato, bispo José Valdice, Deus Deus abençoe. abençoe. Ao povo de Deus também aqui conosco, Deus abençoe, forte abraço, estou à disposição. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Amém. Pronto, tamo junto. Aí, saudar também a nossa irmã Raimunda aí, boa noite, bispos lindos, saudade de todos. Deus continue abençoando aí, irmã Raimunda. Bom, meu bispo, para a gente começar, a gente, como tradição aqui, a gente faz uma pergunta muito simples, né? Quem é André Nunes? A gente fica meio até encabulado, né, de se apresentar, né? Eu sou André de Carvalho Nunes, eu sou filho do seu Antônio Cruz Nunes e dona Marli Carvalho. Meus pais são sergipanos, minha mãe já é falecida, e eles vieram tentar a vida em Salvador no início da década de 60. Então, nós nascemos aqui, somos 4 filhos, meus 3 irmãos mais velhos e eu, e depois eu tenho mais 5 outros irmãos do meu pai e minha madrasta, né? Então, nós somos 9 filhos de pai e mãe, e nasci aqui em 1966, tenho, portanto, 57 anos. Não venho de uma família cristã evangélica, mas com 18 anos eu tive a minha experiência de salvação com Jesus. O evangelho me Glória foi a Deus. anunciado, alguém orou por mim, alguém ministrou, e no retiro espiritual de Carnaval, em 1985, eu me rendi a Jesus e desde então tenho seguido o evangelho. Ano que vem vou fazer 40 anos de fé, 40 anos que entreguei minha vida a Jesus. Sou Glória a casado com Deus. Virgínia e nós temos 2 filhos. Gabriel é o mais velho, tem 33, e Luísa tem 30 anos. Luísa é casada e o Gabriel é solteiro. O Gabriel mora em Araguaína, Tocantins, é funcionário público federal, e Luísa é arquiteta e urbanista, mora em Salvador, né? Mora em Salvador. E sou pastor da igreja metodista. Me formei em teologia em 1991, 92 entrei no Sagrado Ministério e fui pastor de 3 igrejas. Minha primeira igreja foi Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia. Depois eu fui para Campina Grande, na Paraíba, fiquei 9 anos e aprove ao Senhor me trazer de volta a Salvador e fui pastor da igreja que me batizou, a Igreja Metodista Central do Salvador, no bairro do Rio Vermelho. E aí eu fui pastor lá 16 anos. Tenho 32 anos de ministério e no ano de 2022
A Igreja Metodista é uma igreja protestante histórica e é episcopal. E no Concílio Geral da Igreja Metodista, no ano de 2022, eu fui eleito bispo da igreja e fui designado para a região missionária do Nordeste. A Igreja Metodista é dividida em regiões, 10 regiões, cada região tem um bispo ou uma bispa. Nós temos mulher também no ministério, para nós é muita graça, a graça de Deus, a multiforme graça de Deus. E na nossa 8ª região eclesiástica, nós temos a bispa Ideide, uma mulher de Deus. Então, são 10 regiões, sendo 9 regiões eclesiásticas e uma região missionária, que é a região do Nordeste, composta por 4 estados. Eu sou bispo da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. São 65 obreiros e obreiras, 46 trabalhos entre pontos missionários, congregações e igreja. Então, nós temos contribuído. Tomei posse, eu fui eleito em julho de 2022, em setembro fui consagrado, e a partir de 1º de janeiro de 2023, assumi o episcopado. E esse período são 5 anos, e é passivo da eleição a cada 5 anos, se o bispo assim quiser, se a igreja assim quiser. E assim, a gente for reeleito, a gente é reconduzido ao episcopado. Então, essa é a nossa vivência na Igreja Metodista. Bastante responsabilidade, hein? Pois é, né? A gente crê num Deus que está realizando muita obra, né? E ele chama homens e mulheres para servi-lo. E primeiro, eu sou muito grato a Deus pelo perdão dos meus pecados. Segundo, por ter me chamado ao sagrado ministério. E terceiro, por essa nova incumbência, que é o encargo do episcopado da Igreja Metodista. Um bispo metodista, ele é pastor, ele é superintendente das igrejas. Então, a nossa função, muito mais do que qualquer outra, é cuidar dos pastores, visitar as igrejas, supervisionar os trabalhos, né? E aí a gente tem orado a Deus, a gente tem dia de jejum, dia que a gente marca reunião com os superintendentes, e a gente tem trabalhado, a gente tem visto muita graça no precioso nome de Jesus. Esse final de semana passado, nós comemoramos chamamos de Semana Wesleyana, porque na sexta-feira passada, dia 24 de maio, comemoramos o Dia do Coração Aquecido, quando o precursor do movimento metodista, o reverendo John Wesley, ele teve sua experiência com Deus no ano de 1738. Ele teve sua experiência com Deus, e essa foi uma marca decisiva, não só na sua vida, mas aonde ele passava e aonde o ministério metodista tem avançado, né? Então, a semana passada foi uma semana muito corrida, muito concorrida. Aqui nós tivemos todas as igrejas envolvidas, tivemos reuniões de distrito, concentrações, ação social, tivemos muita coisa interessante e muita gente foi abençoada. Tivemos nós temos 4 distritos. Pernambuco é o distrito 1, teve concentração. Sergipe, Alagoas, distrito 2, aqui Bahia Norte e Bahia Sul. Cada distrito desse teve suas concentrações, suas programações, além das igrejas locais estarem lembrando e celebrando essa data tão especial para nós metodistas, que nós lembramos da experiência desse servo de Deus e que é uma marca para nós. Todo cristão. Para todos nós, né? É uma marca para todos. Cristão inclusive, tem que ter. Pastor Renato, eu fiz após graduação lá na FBB, né, em 2006. Quem chancelou, né, o nosso certificado foi a Universidade Metodista de São Paulo. Os professores vieram para cá, Ciência das Religiões, né? Então nós fizemos 2 anos essa pós-graduação ali na IBCA, na época, na Faculdade Batista. Muito bom. Glória a Deus. Bispo André, a gente tem uma temática hoje, mas antes disso eu estou com uma curiosidade. Eu até conversei com o Valdice uma época aí para a gente fazer alguns ciclos de programas sobre os movimentos cristãos que estão hoje ocorrendo no Brasil, que estão vivos, que estão atuantes, que são representativos. E a Igreja Metodista, sem dúvida, é uma dessas igrejas. Então, eu queria que o senhor, assim, de maneira rápida,
nos contasse assim, como tem sido o movimento metodista no nosso Brasil, na nossa Bahia, como é que vocês têm se movimentado em relação à igreja, doutrina, desse um apanhado geral para a gente sobre isso. Principalmente pelos desafios que têm se apresentado aí, né, com toda a ideologia de gênero, com toda os direitos das minorias, não que a gente seja contra, mas quando a minoria suplanta a maioria. Então, a igreja tem um papel importante, fundamental. Lá vem Valdir apimentando o negócio. O homem gosta de apimentar, viu, bispo? Eu sou baiano, eu como acarajé com pimenta. Pronto. Na verdade, a gente divide, né? Eu vou fazer um rápido histórico. Esse é o mal de professor de teologia sistemática e de historiador, né? Pode ser. Dentro da perspectiva da sociologia da religião protestante brasileira, a gente divide os evangélicos em alguns blocos, tá? Particularmente André, eu não gosto de ser chamado de evangélico, né? Eu prefiro, como eu conheço a carga histórica, eu prefiro ser chamado de protestante. Eu prefiro ser chamado, porque eu conheço a carga histórica. Por mais pejorativo que as pessoas possam achar, mas eu percebo muito mais a carga histórica que está por trás disso, tá? Então, dentro dessa perspectiva, nós temos alguns blocos que chegaram aqui no Brasil, né? Existe os protestantes históricos, que são os luteranos, presbiterianos, congregacionais, metodistas, batistas, são os históricos. Estou falando com relação à chegada ao Brasil e a sua influência no Brasil. Existe um outro bloco chamado de pentecostais históricos. Aí nós lembramos da primeira igreja pentecostal oficialmente a chegar no Brasil, que foi a Congregação Cristã do Brasil, em 1910, com o Lloyd Francesco. E a segunda igreja, que é a maior igreja do Brasil, é a Assembleia de Deus, que chegou no Brasil em 1911, em Belém do Pará. Então, esse é o bloco chamado pentecostal, histórico. Com o passar do tempo, vieram outros movimentos chegando ao Brasil, outros movimentos com uma identificação bem pentecostal. Aí podemos lembrar aqui claramente da igreja quadrangular, que chegou ao Brasil como pentecostal. E com o passar do tempo, houve uma fusão do movimento tradicional, como a gente chama, das igrejas históricas, com uma experiência pentecostal, e surgiu o movimento de renovação espiritual. Isso foi no início da década de igrejas que nós chamamos de renovadas, ou avivadas, ou movimento de renovação. Aí tem a Convenção Batista Nacional, a Igreja Metodista Wesleyana, que é fruto, isso surgiu em 1967, tem a Igreja Presbiteriana Renovada, Independente Renovada, e por aí vai. Esse é um outro bloco. Além das carismáticas, enfim, surgiu depois o movimento neopentecostal, e cada um movimento desse tem sua marca, né? O movimento neopentecostal, que é capitaneado pela Igreja Universal, pelo menos é a maior, uma das grandes expressões é a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas você tem nesse bloco a Internacional da Graça, Trono de Deus, Mundial, e hoje algumas pessoas, alguns pesquisadores, sociólogos, apontam que a Quadrangular entrou nesse bloco de neopentecostal, né, que era antes, veio dos Estados Unidos e surgiu aí. Então, esse é mais ou menos o panorama que nós temos dos movimentos. E aí eu posso citar qual a ênfase das igrejas históricas. O anúncio do evangelho para o arrependimento e receber Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a ênfase das igrejas históricas, o primeiro bloco que eu citei. Qual é a ênfase dos pentecostais? Além de receber Jesus e salvação, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Qual a ênfase do movimento de renovação espiritual? É uma igreja histórica que teve a experiência com o Espírito Santo, portanto, não está muito presa a usos e costumes, né, como o movimento pentecostal anterior, originário, portanto. Qual a ênfase do movimento neopentecostal? Bom, eles creem há um tripé, né, além de crer nisso que nós estamos falando, da salvação em Jesus, além de crer também na
na perspectiva do batismo, não com o nome de batismo com o Espírito Santo, mas enchimento do Espírito Santo, os dons do Espírito, crê também que tudo de mal que ocorre no mundo é a atuação do inimigo. E aí, nessa atuação do inimigo, as pessoas precisam de libertação. Então, qual é a ênfase do movimento neopentecostal? É cura, libertação e prosperidade. São 3 ênfases do movimento neopentecostal. Cura, libertação e prosperidade. Então, é mais ou menos isso. Aí surge hoje, infelizmente, não hoje, mas podemos colocar aqui no Brasil particularmente, na década de 50 para 60, além de chegar o movimento de renovação espiritual, aqueles que estavam estudando, e no Brasil não tinha curso de pós-graduação, as pessoas iam fazer fora, ou Europa ou Estados Unidos, eles ficaram muito impactados com a teologia liberal, que é o casamento da teologia com as outras ciências. E aí, infelizmente, a gente abraçou isso, e é uma teologia que ela é relativista, é uma teologia que enfraquece a fé e as ênfases bíblicas. Então, de repente, querem justificativa para o Mar Vermelho se abrir, quer uma justificativa humana para expulsar um demônio. Não, não é um demônio. A pessoa teve um ataque, teve uma crise, teve um ataque de epilepsia, né? Então, quer justificar, né? E aí, nisso aí, deixa de pregar o evangelho, aí cai a ênfase em oração, em busca de Deus, em jejum. A palavra contém, a Bíblia contém a palavra de Deus, e por aí vai. Então, essas são as ênfases, né, da teologia liberal que adentrou no Brasil, e algumas igrejas entraram nessa, né? Então, como é que está hoje a igreja, particularmente a pergunta direcionada à igreja metodista? A igreja metodista entrou nessa situação de uma teologia liberal, uma teologia que relativizava. E a gente tem orado a Deus para nos dar muita graça, porque estamos pedindo a Deus, primeiro, que retornemos à ênfase bíblica, retornemos às Escrituras. Segundo, que retornemos ao legado histórico do metodismo primitivo. A igreja metodista não é fruto de escândalo, de briga, de contenda. A igreja metodista é fruto de uma santificação, de um movimento de avivamento promovido pelo próprio Espírito Santo, usando John Wesley, no seio da igreja anglicana, que era a igreja oficial da Inglaterra. Então, o reverendo John Wesley, ele enfatizava a santificação. E nessa sua pregação, ele saía montando no cavalo, pregando de cidade em cidade, enviou os missionários para as colônias britânicas, né, particularmente hoje nós chamamos de Estados Unidos, e de 3 americanos à época, 3, uma era metodista, tamanha era a ênfase da pregação do evangelho naquele lugar, e os pregadores pregavam com muita força, era um grupo de oração, que cria nos milagres de Deus. A igreja metodista, até pouco tempo, era a maior igreja protestante lá nos Estados Unidos. E hoje o movimento secularista tem invadido as igrejas, não somente na metodista, né? Nós tivemos situações semelhantes na igreja anglicana, na igreja presbiteriana, na igreja luterana, tal. E infelizmente, eu estou falando dentro de uma perspectiva metodista, nós tivemos algumas situações oficialmente na Inglaterra, e há menos de um mês a igreja americana se reuniu e tomou decisão, mas aqui a igreja brasileira ela é autônoma desde 1930. Então, o que eles decidem lá é problema deles lá. Nós aqui decidimos o que é nosso. Então, nesse concílio que eu fui eleito, Concílio Geral da Igreja Metodista em 2022, a Igreja Metodista definiu o que nós queremos quanto aos diversos temas, e nós não acolhemos o que foi definido em outros lugares. A ênfase nossa aqui, com relação à vivência, os nossos relacionamentos, enfim, é o que a Bíblia tem nos apresentado. Então, a Igreja Metodista está voltando a essa prática de mais oração, de dependência do Senhor, e a gente, com certeza, crê que Deus estará fazendo bispo, algo novo. Isso tem sido uma regra, porque voltar a fazer como o Renato disse, faltar uma pimentinha, né? A teologia liberal ela tem como característica, né, aquela questão de não considerar a Bíblia como infalível ou inspirada por Deus. E tentam reinterpretar as Escrituras. A gente tem visto aí constantemente
né? Versões bíblicas das mais diversas, mudando constantemente. A minha pergunta é: como a Igreja Metodista no Brasil, né, vê esse movimento da teologia liberal? Na verdade, como eu acabei de dizer, a Igreja Metodista, ela abraçou, ela mergulhou na teologia liberal. Mas hoje está assim Durante... ainda? Não está. Inclusive, nós fizemos até até a própria Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, nós fizemos, com muito temor e tremor, fizemos uma revisão do nosso currículo da teologia, e nessa revisão a gente está enfatizando. Caiu aí. Caiu de novo. Deve ter faltado energia aí. É uma pena, viu? Inclusive, pastor Renato, eu estava falando com isso porque na pós-graduação de 2006 que eu fiz, a gente teve esse impacto. Né? Para a gente foi uma surpresa, porque os professores, né, que vieram da Universidade Metodista de São Paulo para poder implementar essa pós-graduação, veio exatamente com esse pensamento liberal. E esse pensamento liberal chocou na época. Nós tivemos. Mas você lembra algum aspecto importante, alguma situação que você possa compartilhar, o que chocou? O aspecto são vários. E isso, inclusive, fez com que bispos e pastores chegassem a abandonar o curso, tendo em vista tamanho liberalismo, né? Caiu aí, né? Eu estava dizendo, bispo André, que a minha pergunta, porque em 2006, quando a gente fez a pós, né, em Ciência das Religiões, a gente percebeu muito isso, esse liberalismo. Inclusive, muitos pastores e bispos que participaram, né, daquela pós chegaram a não concluir o curso, tamanho, né, alguns professores, a força desse liberalismo que foi apresentado ali naquela oportunidade, e isso trouxe situações bem complicadas. Por isso que eu pergunto, como você está me dizendo agora, isso já foi, né, já está mudando, já foi reformado, isso realmente nos anima. A igreja, eu peço desculpa, peço perdão porque caiu aqui, né? Uhum. Todas as igrejas têm dificuldades na sua caminhada, né? Tem dificuldades na sua caminhada. A igreja é constituída por nós, seres humanos, que somos falhos. O que nós estamos perseguindo, orando, e a tônica do Concílio Geral da Igreja Metodista é que a gente retornemos à nossa essência bíblica e histórica. E aí nós estamos buscando isso. Nós tivemos alguns contratempos, algumas pessoas não concordaram, mas nós estamos seguindo a orientação da Igreja Metodista no seu concílio. A Igreja Metodista ela é episcopal, ela é conciliar, né, e ela é representativa. E nós tomamos essas decisões coletivamente. E a partir daí estamos trabalhando a questão de uma mudança, que na verdade estamos chamando de retorno às suas origens. Retorno às suas origens. Porque a gente percebe que presta atenção nas igrejas que têm abraçado essas ideologias. Qual o resultado dessas igrejas? Com todo respeito, eu citei nome de algumas aqui e tal, de fora, mas podemos até ver de dentro mesmo, né? O reverendo John Wesley falou isso, né? Além de ele falar, dá-me 100 homens que não temam a nada senão o pecado e amem a Deus, que eu transformarei o mundo, ele também falou que o temor que ele tinha é que daqui a algum tempo a Igreja Metodista não fosse reconhecida como um movimento de poder de Deus, mas que fosse uma seita morta, né? Então ele tinha esse temor porque as coisas são dinâmicas e o mundo traga. Se a gente não vigiar, o mundo traga. Então, assim, eu tive a minha experiência com Deus há 40 anos, mas todo dia eu estou tirando a cinza e colocando lenha nova, porque senão eu vou ficar sempre pensando lá atrás. Então, é todo dia que eu preciso estar buscando a Deus, né? Então, essa é a nossa temática. A Igreja Metodista é uma igreja bíblica, santa, é uma igreja que busca o Senhor, é uma igreja reformada, e é uma igreja que passou por algumas situações
mas que a gente quer, em nome do Senhor Jesus, buscando a sua graça e pedindo perdão por muitas situações que ocorreram, a gente quer seguir adiante. E nós estamos seguindo, né? Amém. Hoje nós temos no Brasil 350 ou mais mil metodistas, né? Tá entre 250 a 300 mil metodistas no Brasil, dividido em 10 regiões, e nós estamos trabalhando essa situação. Glória a Deus, Luiz. Eu estou vendo aqui que a gente vai ter que marcar um bate-papo depois, viu, Valdice, sobre esse assunto de teologia liberal, que eu acho que dá muita carta na manga, dá para a gente se expor muito. Eu não vou nem falar sobre isso para a gente não ir por esse caminho, para a gente não desvirtuar do nosso propósito aqui. Não, mas, com certeza. Apesar de que estamos falando sobre história, que eu acho que isso é importante, mas eu queria aproveitar aqui a presença do Bispo André para a gente avançar aqui em outras temáticas, porque ele tem uma história aí de pesquisa, é historiador, pesquisador, escritor, né? Tem 3 livros aí publicados, membro da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, então ele tem conhecimento, capacidade para conversar um pouco conosco sobre a questão da história da igreja cristã na Bahia. Os seus livros, bicho, eu estava olhando aqui, ainda não tive a oportunidade de ler todos eles, mas o primeiro dele aqui, eu vou catalogar aqui, O Povo do Coração Aquecido na Bahia de Todos os Santos. Né? Então, o senhor, com certeza, tem uma história muito grande para compartilhar conosco de que povo é esse que está com o coração aquecido? Como foi que começou esse coração aquecido na Bahia de Todos os Santos pelo nosso Senhor Jesus? Amém. Eu recentemente, eu sou professor de teologia há 28 anos. Né? Aqui na Bahia, eu comecei em Vitória da Conquista, dei aula no seminário, lá é chamado CFTBN, Centro de Formação Teológica Batista Nacional. Foi fundado pelo saudoso pastor Sebastião Moraes de Santana, um homem de Deus, um homem muito, muito experimentado que já está no Senhor. Dei aula lá 5 anos, 6 anos que eu fui pastor, 5 anos eu dei aula no seminário, fui para Campina Grande, dei aula no ITESMI, Instituto Teológico Superior de Missões, e ao voltar para Salvador, eu dei aula no Betel Brasileiro durante 8 anos, e lá eu fiz meu mestrado. Dei aula no Centro de Missões Mundiais, também no IMAP, no Seminário Logos também dei aula, e dei também algumas pós-graduações, né? Dei a graduação e pós-graduações até em outro curso fora teologia. Então eu sou apaixonado pela docência. O meu ministério, a minha alegria é ser pastor, mas tenho também um quê na docência. E eu falei recentemente de que a gente não pode, um cristão que pensa só em orar, ler Bíblia, jejuar, vigília, só pensa nisso, ele pode incorrer no risco do fanatismo. Fanatismo. Enquanto que um cristão que só se apropria de cultura, de leitura, da vida acadêmica, essa coisa toda, ele pode, e se não tiver a piedade, ele pode se tornar uma pessoa arrogante. Arrogante. A gente sempre vai ter problema com os extremos, né? Isso. Então a gente precisa unir, né? Saber unir a sabedoria, os estudos, conciliar os estudos com a busca de Deus. Encontrar o equilíbrio. Encontrar o equilíbrio nisso aí. Então, eu falei esses dias também que meu primeiro bispo, Paulo Aires Matos, falecido tem pouco mais de 1 ano, meu primeiro bispo, ele era um homem muito culto, um homem muito, muito sábio. E ele admirava um bispo, não me lembro de que país era esse bispo. Ele admirava muito, é um bispo que escrevia muito bem, um homem muito culto, que dava palestra, professor universitário, aquela coisa toda. E aí teve um encontro mundial dos bispos metodistas. E por providência de Deus, o companheiro de quarto dele, do bispo Paulo, foi esse pastor, foi esse bispo também. E aí ele ficou muito feliz, conversava muito sobre vida acadêmica, aquela coisa toda, mas o que mais chamou a atenção dele, sabe o que foi? É que toda madrugada esse bispo acordava para orar. Toda madrugada ele se ajoelhava e orava de madrugada, buscando a Deus.
Então, a gente precisa ter isso, né? Então, eu sou um curioso, eu gosto muito de ler. Uma das minhas marcas é a leitura, desde cedo, desde novo. Em um dos livros meu, eu falo sobre isso, né? Meu pai, aqui em Salvador, tinha assinatura do jornal à tarde. E quando chegava o jornal à tarde em casa, eu queria logo pegar e folhear e ler o jornal à tarde. E meu pai, quando vinha para pegar o jornal, ele até brincava: deixa pelo menos algumas letrinhas para mim, né? Que eu gostava muito de ler. E foi aí que um dia a Bíblia me caiu nas mãos e comecei a ler a Bíblia. Me fez muito sentido, me fez muito bem, e a Bíblia me revelou que mesmo eu sem nunca ter sido preso, nunca roubei, essa coisa toda, eu era um pecador e ia para o inferno se não tivesse Jesus. E mais tarde, com 18 anos, eu tive a experiência, eu tive a oportunidade de alguém diretamente falar comigo, me pregar o evangelho e eu confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então, assim, como é que começou essas minhas andanças, né? Eu estava terminando o mestrado, eu comecei terminando o meu mestrado, escrevi a minha dissertação, e um irmão da Igreja Central, eu era pastor da Igreja Central de Salvador, no Rio Vermelho, e esse irmão disse: por que não publica? Eu falei: não, nunca pensei em escrever livro, tal. Aí ele insistiu, né? Seria bom, seria bom. Aí depois que eu defendi a dissertação, tal, enfim, fui para o doutorado depois, aquela coisa toda, aí eu falei: eu vou ver isso aqui. Aí peguei o material da dissertação e tirei o ranço acadêmico e tentei ajustar ao máximo. Aí surgiu esse primeiro livro, né? Na verdade, meu primeiro livro é esse aqui, sobre liderança cristã. Tá? Líder-servo, o estilo de liderança segundo Jesus Cristo. Aqui eu abordo historicamente, né, desde a arte da guerra, que é o primeiro tratado sobre liderança, o Príncipe de Maquiavel, né, da Idade Média, aí falo sobre os teóricos, enfim, até apontar, quer dizer, voltar para a origem, que é a pessoa de Jesus. Não precisamos ir para todos esses lugares, porque nós temos em Jesus o maior modelo de líder-servo, de líder-servidor. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. E aí, entrando diretamente na sua pergunta, né, sobre a questão da chegada dos protestantes, que povo do coração aquecido é esse, eu queria revelar que esse livro começou, o meu coração estava inclinado a eu fazer um preito de gratidão à Igreja Metodista Central de Salvador, do Salvador, a igreja no Rio Vermelho. Porque o apelido de povo do coração aquecido, esse apelido é o apelido dos metodistas por causa de John Wesley, né? Então eu queria escrever um livro para os metodistas, mas ele ficou tão amplo, mas eu mantive o título, né? Só no final, nos capítulos finais, é que eu falo dos metodistas, mas eu faço um apanhado geral sobre a chegada do evangelho a Salvador, a Bahia e particularmente em Salvador. Por exemplo, muitos dos nossos amigos e irmãos que estão aqui nos acompanhando e aqueles que vão ver depois, que vai estar no YouTube, não sabem, por exemplo, por que a nossa cidade chama-se Salvador. Hoje eu vi alguém perguntando: quem é que nasce em Salvador? Como é que chama quem nasce em Salvador? Aí o camarada: não sei, baiano, o outro, aí, não, é soteropolitano. E por que é soteropolitano? Aí vem duas palavras em grego, né? Soter, que é salvação, ou Salvador, né? E polis, que é cidade. Então é quem nasce na cidade do Salvador ou da salvação, é soteropolitano. E aí a cidade do Salvador, e é do Salvador, não é de Salvador, como as pessoas falam. Porque essa cidade, o rei de Portugal mandou Tomé de Souza fundar essa cidade com o nome São Salvador da Bahia de Todos os Santos, em homenagem e honra a Jesus Cristo, né? Aí eu falei: por que é Bahia de Todos os Santos, né? Eu já falei aqui São Salvador da Bahia de Todos os Santos, aí eu vou revelar qual a diferença de Bahia com I e Bahia com H e I, né? Qual é a diferença? Na verdade, seria a mesma coisa com o passar do tempo, para distinguir, porque Bahia com I é um acidente geográfico, né? No Brasil, nós temos várias baías,
né? A mais conhecida tem lá a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e aqui a Baía de Todos os Santos. E tem também, aqui perto, Baía de Maraú, tem várias baías aí. Mas por quê? O que é a baía? A baía é uma entrança de água, né? É como se fosse uma bacia. O Oceano Atlântico vem, poderia fechar por lá, mas está aberto e ele entra aqui. Aí chama-se baía. Por que no livro eu falo, por que o nome é Baía de Todos os Santos? Porque o rei de Portugal contratou Américo Vespúcio, que era um geógrafo, para pesquisar aqui a Terra, e ele viu alguns acidentes geográficos, viu alguns lugares, e ele foi nominando. Ele foi fazendo a carta, né, a cartografia, e foi nominando alguns lugares. Por exemplo, Rio de Janeiro, quem deu foi ele o nome. Rio São Francisco, ele foi no Rio São Francisco e foi no dia de São Francisco, botou lá o nome, né? E aqui, quando ele passou por aqui, dia 1º de novembro de 1501, era dia 1º de novembro, conforme o calendário católico, na época, né, católico apostólico romano, dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Por isso colocou o dia de Baía de Todos os Santos. Então eu falo isso no primeiro capítulo, né? Primeiro e segundo capítulo eu falo sobre isso. Aí depois eu falo sobre os antecedentes históricos. Muitos não sabem, mas o Brasil já era habitado antes do dito descobrimento, entre aspas, né? Aqui já havia comércio, já havia escambo, franceses, holandeses, portugueses, espanhóis, fazia escambo com os índios. Mas aí houve a questão de alguém ser mais esperto, e aí falou que ficou para eles, e por aí seguiu, né? E aí, mas tinha um português, tinha um francês que foi para o Rio de Janeiro e queria uma posse da terra lá para a França. Ele queria fundar a chamada França Antártida. É interessante notar que ele briga e tal, e entra em contato com o rei da França e pede ao rei da França para mandar a população, mandar recursos para que ele possa construir. E o rei da França disse que não tinha condições e tal. O que esse homem faz? Um dado histórico, né? Ele escreve a João Calvino, sim, João Calvino. Ele escreve a João Calvino pedindo, sabendo que os huguenotes, que era o apelido dos calvinistas, né, na França, os huguenotes estavam sendo perseguidos, ele pediu a João Calvino para mandar os huguenotes aqui. Aqui seria a terra do refúgio deles. E não se sabe se ele teve contato direto com João Calvino, o João Calvino respondeu. O que sabe é que vieram alguns franceses e moraram lá nessa ilha, que ficou chamada Ilha de Villers-Gaillon, né, em homenagem a essa pessoa, né, o Villers-Gaillon. E esse homem, na verdade, ele não era convertido, nada disso, ele queria apenas notoriedade e ser o representante da monarquia francesa aqui no Brasil, né? Ele queria fundar a França Antártida, né? Então, assim, aí começa a situação muito difícil, porque esses franceses protestantes, nesse episódio que nós temos o primeiro pastor que chegou ao Brasil, foi um huguenote, ele ministrou o primeiro culto, a primeira ceia no Brasil. Então, nesse livro aqui, eu cito, né, eu falo acerca desses. E qual localidade isso? Tem localidade, tem. Inclusive, alguns fizeram, me parece que tem lá no Rio de Janeiro uma estátua, né? Tem uma estátua no Rio de Janeiro, onde há sendo servida a ceia lá no Rio de Janeiro, né? Primeiro culto, primeira ceia. Então, tudo isso é confirmado lá. Hoje, essa ilha pertence à Marinha do Brasil. Hoje, essa ilha é a escola de oficiais da Marinha, do quadro de saúde. Lá no Rio de Janeiro, era onde foi chamada um dia de Ilha de Villers-Gaillon. Villers-Gaillon é chamado também de o Caim das Américas, porque ele perseguiu os protestantes. Alguns chegaram a se jogar no mar e morreram afogados, né? Porque o pessoal percebeu que era uma furada. E teve o primeiro mártir protestante que morreu aqui, esse calvinista, um huguenote, chamado Jacques Bolleux. Jacques Le Bolleux, ele foi preso pelos portugueses
veio para Salvador, isso lá no Rio de Janeiro, veio para Salvador e depois ele foi condenado à morte. E lá, quem o matou, o carcereiro estava meio receoso, e quem o matou foi José de Anchieta, que não é muito divulgado. Isso está na página 41 aqui do meu livro, né, desse livro, que Jean-Jacques Le Bollet é o nome do homem aqui, tá? Ô, Vício, sem querer lhe interromper, só para a gente não avançar, a Meriane está dizendo aí, tem como explicar o significado de soteropolitano? Só chegou a falar aí disso. Sim, soteropolitano, eu acabei de citar, são duas palavras. Soter, duas palavras do grego. Soter, que significa salvador ou salvação, soter, e polis, que é cidade. Então, quem nasce na cidade da salvação é soteropolitano, né? Soteropolitano. Alguns poderiam dizer, poderíamos ser chamados de salvadorense, né? Que é um gentílico também para quem nasce, né? Mas comumente nós usamos o termo grego, que é soteropolitano, soter e polis. Polis é cidade, ok? Por exemplo, o nome brasileiro, ele não é um gentílico perfeito, né? Porque o nome brasileiro tem a ver com aqueles que traficavam pau-brasil. Então não é um nome bendito, não, brasileiro. Por isso quando brasiliano. Isso, porque o correto seria brasiliano. Quando a gente vê, por exemplo, em inglês, né, the Brazilian, né, os brasilianos, né, ou no máximo brasilienses, né, que os nativos de Brasília hoje já pegaram. Mas brasileiro a gente já assumiu, já pegou, mas não era por aí esse termo, né? Não seria brasileiro o imediato, porque brasileiro tem a ver com aqueles que traficavam, né? Tem a ver com marginalidade, então não é algo correto, tá? Então, a partir daí, no livro a gente discorre sobre a invasão holandesa, tanto aqui em Salvador, quanto aqui na Bahia, quanto em Pernambuco e uma parte da Paraíba. Os holandeses dominaram ali, e depois foram dominados, depois eles foram expulsos, ok? Eles foram expulsos e há uma igreja em Pernambuco, é interessante esse fato, né? Era uma igreja católica com seus santos, e quando os holandeses chegaram, os holandeses eram constituídos, em sua maioria, por protestantes, mas também tinham judeus. E quando eles se apossam daquela igreja católica, eles fazem a chamada iconoclastia, né? Eles quebram todos os ídolos que tinham lá e tal, quebrou tudo, e transformou aquela igreja numa igreja protestante. Só que depois os holandeses perdem a batalha, os portugueses se aliam, os índios se aliam aos portugueses e tal, eles ganham de novo a batalha e a igreja de novo é sacralizada para a igreja católica, né? Então eles fazem um ato agora, tipo assim, de expulsar o espírito protestante dali e volta tudo de novo a ser uma igreja católica. Então essa é a nossa vivência, né? Então nesse livro eu falo sobre a chegada do evangelho à Bahia em 3 formas, né? Aliás, eu defendo, quem defendia isso era o meu professor de teologia, de saudosa memória, João Dias de Araújo. O João Dias de Araújo ele defendia que a primeira fase, a primeira forma da chegada dos protestantes ao Brasil é chamado protestantismo de invasão, justamente com os calvinistas e huguenotes, né, os holandeses e franceses que invadiram o Brasil. Só que não valeu. Primeiro, porque nós não é por força, né? Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, né? Então ninguém é forçado a se converter. Esse foi o grande mal da igreja logo no início, quando foi assinado um decreto para que todo o Império Romano se convertesse, senão seria morto, né? Então, tá bom, então eu vou ser crente, vou crer em Jesus, que não eu vou morrer, então eu vou ser crente. Então, não é adesão, é conversão, é encontro com Deus, é mudança de vida, mudança de mente, né? Metanoia, né? Conversão. Então, a primeira forma foi o protestantismo de invasão,
e que não valeu por tudo isso que eu acabei de falar, mas também porque eles foram embora, eles foram expulsos do Brasil. Um dado interessante, não sei quantos conhecem a Paraíba, eu morei lá 9 anos, existe uma praia lá chamada Baía da Traição, é uma baía pequena, mas é uma baía, Baía da Traição, e lá tem tribo indígena, e a tribo indígena tem muita gente meio aloirada, os índios meio aloirados, e ali justamente é resquício da influência holandesa, da participação holandesa. Por que tem um nome? É uma baía, por que tem o nome de Traição? Porque os holandeses, a minha confrade aí, ó, a minha confreira Luma Holanda, especialista aí em cangaço, né, do Jesuíno Brilhante, amiga nossa, muito querida. Um abraço. Então, muitas lá na Baía da Traição tem essa situação, esse dado muito interessante, é que os holandeses fizeram amizade com os índios e estavam lá numa boa, só que os índios depois fizeram um acordo de novo com os portugueses e traíram os holandeses e muitos foram mortos ou fugiram, né? E ali ficou muito sangue, por isso que é chamado de Baía da Traição, naquele lugar. Ainda mais, né, essa é a primeira forma da chegada dos protestantes ao Brasil, chamada protestantismo de invasão. A segunda, tem um outro dado muito, muito interessante, é que Napoleão Bonaparte ameaça invadir Portugal. E a vinda da família real ao Brasil não foi, vamos lá para o Brasil, que o Brasil é bom, lá é tudo jóia, lá é muito bonito. Primeiro que o clima aqui para eles era terrível, né? Mas eles vieram para o Brasil trazendo a família real, a corte completa, a biblioteca real, o tesouro real, tudo eles botaram nos navios e vieram para o Brasil. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte ia invadir. E quem defende a Portugal foi a Inglaterra, foi a Grã-Bretanha. Quando eles chegam ao Brasil, a família real vem primeiro aqui para Salvador, né? E nós temos hoje o hospital, primeira faculdade de medicina da América Latina, que fica ali no Pelourinho. Ali foi um decreto da família da família real portuguesa quando chegou ao Brasil. E aí eles não se adaptaram ao clima, tal, e aí foram para o Rio de Janeiro e não ficaram na capital, subiram a Serra Fluminense, né? Tanto que criaram outras cidades, Teresópolis, né, que é a cidade de Dona Teresa, Petrópolis, que é a cidade de Pedro, né, e por aí vai, na região serrana do Rio. Mas depois de um certo tempo, depois de Napoleão ser expulso, aquela coisa toda, veio uma frota da Grã-Bretanha aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e foram fazer o acordo, né? Olha, nós defendemos a Portugal, graças a Deus, está tudo bem, se o senhor quiser voltar agora, pode voltar, está tudo bem, tal, mas queremos uma contrapartida. Qual a contrapartida? Eles queriam, era o período da Revolução Industrial, queria escoar sua produção, e nessa de escoar a produção, Dom João VI, que antes era o príncipe regente, depois se tornou o rei de Brasil, Portugal e Alvares, né? Algaves, ele assina um decreto dizendo, abrindo os portos às nações amigas, não somente Portugal e Brasil, mas os portos de todas as colônias portuguesas, né? Aí vai Macau, Goa, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, todas as colônias portuguesas foram abertas às nações amigas. E quem eram essas nações amigas? Particularmente 3. Havia os britânicos, os suíços e os alemães vêm ao Brasil. E a sua maioria eles eram protestantes. Mas o Brasil era católico. Como é que faz isso? Como é que se acerta quanto a isso? E aí eles acolhem, e mais tarde Dom Pedro I assina a primeira Constituição do Brasil, em 1824, e aí um dado muito, muito interessante, porque nós, infelizmente, a mentalidade protestante brasileira é, antes de tudo, anticatólica, e a gente precisa rever algumas situações, né? Tudo a gente se parece com a Igreja Católica, a gente precisa
Já elimina, né? Já não presta. A gente precisa rever. Por exemplo, comumente eu uso camisa clerical. Como é que o pessoal me chama essa camisa? Gola de padre, né? De padre. Só que quem inventou foi um protestante. Foi um pastor anglicano que inventou. Não foi um padre, não foi a Igreja Católica, foi um pastor, né, de fora. Mas é que no Brasil, com a Constituição de 1824, o pastor protestante não podia usar. Aí até hoje os pastores usam paletó e gravata, que é roupa de advogado, de empresário e tal, né? E também, né, também estava escrito que não poderia as casas de cultos, esse é o termo, casa de cultos de outras religiões, não podia ter semelhança com a Igreja Católica. Então não podia ter sino, não podia ter torre, não podia ter símbolo. Então, durante muito tempo, a Igreja Protestante Brasileira resistiu ao uso da cruz. Eu não sei quanto tempo vocês têm de fé, mas há muito tempo o pessoal não usava cruz nas igrejas. Isso, Igreja protestante, né? Isso. Então, só vieram a usar tempos depois. E tudo isso por causa disso aí, as pessoas estavam no imaginário do protestante, que era algo que pertencia à Igreja Católica. Quando a gente viaja para outro país e vê uma igreja batista, presbiteriana, metodista, luterana, enfim, no estilo gótico, clássico, neoclássico, ou parece uma igreja católica. Essa é a mentalidade brasileira. Porque foi proibido. Isso está no livro e porque está na Constituição de 24, né? Isso é a mentalidade de quem foi explorado, né, bicho? Não de quem é explorador, de quem é governante, né? O Isaías complementa aí, ó, nesse caso da fuga dos portugueses, o plano de trazer a metrópole para o Brasil já era um plano anterior a 1808. A volta de Dom João VI foi uma exigência das cortes portuguesas, um bom tempo depois de Napoleão Bonaparte. Isso. Mas espalhar, mas não a família real vir para o Brasil. Não sim, a família real. E não só isso. O acordo português-inglês foi quem favoreceu o tráfico de escravos, porque a Inglaterra se tornou, né, a frota naval mais poderosa do mundo e dominou, né, todo o comércio escravagista exatamente com apoio português. Isso mesmo. Aí eu lembro para vocês que quando os britânicos, suíços e alemães chegaram aqui ao Brasil, eles eram anglicanos, luteranos e reformados. Então eles tiveram muitas dificuldades, porque eles tinham que rezar nessa cartilha. Se eles se excedessem, havia prisão, havia dificuldade. E isso perdurou até 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Né? Na proclamação da República, declarou o Brasil um país laico. Né? Então, antes disso, era um país católico. Lembre-se bem, casamento era um casamento religioso, não existia casamento civil. O cemitério não era cemitério público, o cemitério eram os campos santos, que pertencia à igreja. Então, o protestante não podia ser sepultado nos campos santos. Lembra disso? Veja aqui no Campo Santo, aqui em Salvador, que em frente existe, não sei se você sabe, ali tem um cemitério, uma parte judia e uma parte dos estrangeiros. Né? Lá na Ladeira da Barra tem o cemitério dos ingleses. Percebe bem? Então, essa foi a separação. Com a proclamação da República, não tem mais essas preferências. Tá? Apesar de que, bispo, o laico, na verdade, era mais no papel. Na prática, a gente sabe que demorou muito para que isso se impusesse. Sim, é verdade. Não, em algumas cidades do interior é complicado a relação protestante com católico, é muito complicado. Mas a gente, assim, por amor, por graça, né, com paciência, com verdade, a gente vai esclarecendo e os protestantes também precisam ter uma nova mentalidade, né, de não ser tão ranzinza, né? A gente precisa amar. Eu vejo muitas pessoas, em nome do amor, eles querem receber o espírito de João Batista, né? Quer chamar todo mundo de raça de víbora, né? Meu bispo, como é que você vê essa questão do ecumenismo, principalmente na Bahia, com relação às religiões, com relação à fé cristã? Como é que você entende isso? Particularmente, assim, primeiro a gente precisa conceituar o que é ecumenismo e o que é
o macroecumenismo ou a questão de tolerância religiosa na perspectiva macro, né? Eu tenho dificuldade de celebrar culto. Eu não tenho dificuldade de fazer amizade. Quando eu morei em Conquista, eu ia na casa do padre, o padre ia na minha casa. Eu emprestava meus livros ao padre, o padre emprestava os livros para mim. E nós juntos visitávamos a casa de detenção da cidade, delegacias e por aí. Então, eu não tenho dificuldade de relacionar com meus amigos, eu não tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade com culto, porque culto é uma questão muito especial. Talvez quem está nos assistindo aqui possa não compreender, não aceitar, mas para nós, protestantes, bíblicos, só um caminho leva a Deus. Sim. Só um caminho, e esse caminho é Jesus. Não são boas obras, né, reencarnação, pertencer à religião, ser filho de crente, nada disso. A salvação é por Jesus. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, assim, se a gente está junto, eu não vejo dificuldade a gente estar junto, cair uma casa de alguém agora, a questão do Rio Grande do Sul, vamos juntos, independente de religião, vamos ajudar. Sim. Aí eu não vejo dificuldade. Agora, culto é complicado. A Igreja Metodista Brasileira, ela tomou essa decisão, onde ela saiu de todos os órgãos ecumênicos que tivesse uma fé diferente daquilo que é bíblico. Então, se nós somos irmãos em Cristo, se nós somos irmãos em Cristo, não importa a denominação, a gente está junto aí. Agora, a gente pegar outras religiões, aí é complicado, né? Aí para nós é muito complicado. Tá? Não sei se respondi, Bispo. Valdir. Não, mas me refiro exatamente à questão, porque hoje é muito comum algumas igrejas, né, ditas cristãs, trabalhar esse aspecto ecumênico do culto. Claro, o pessoal vai muito de cada pessoa, evidentemente, né? A relação pessoal, ela não pode transigir e nem tampouco deve fazer acepção. Sim. Agora, existe realmente esse aspecto dos cultos que são bastante distantes, diferentes, e muitos sequer têm na sua centralidade a pessoa do Senhor Jesus. Então, exatamente foi a pergunta que eu me referi. A sua visão pessoal muito interessante e correta no meu modo de ver, também entendo assim, porque não dá para você trabalhar doutrinas, questões que tirem de foco a centralização na pessoa do Senhor Jesus. Ainda que nós sabemos, por exemplo, que a Igreja Católica está lá, né, que é Cristo, só que tem, como a gente diz, adereços, né, para poder chegar a Cristo, quando o próprio Cristo deixou claro, né, que você só precisa abrir seu coração e deixar que ele entre e transforme a sua vida. Eu gostei muito aí da colocação do bispo André, quando ele fala do culto, né? Então, não tem problema nenhum em a gente estar junto, de a gente abraçar causas, de a gente mostrar o amor, viver, na verdade, o amor que a gente tanto prega. Mas a questão do culto aí já começa a complicar. Bispo André, eu não queria quebrar seu raciocínio, eu queria que você voltasse ali àquela questão de como o evangelho chegou à Bahia. A primeira forma, o senhor falou sobre o protestantismo de invasão, e o senhor estava discorrendo aí para a segunda forma. Por favor, continue. Isso, aí. Antes da segunda forma, eu quero lembrar que a primeira igreja a chegar à Bahia foi nesse período aí do protestantismo de imigração. Foi a igreja anglicana. Ela chegou aqui e ela teve algumas atuações muito interessantes, porque Salvador recebia muitos estrangeiros. E aí nós estamos falando em 1814, quando chegou aqui a igreja, 1814. Ali no Campo Grande tinha uma casa de culto, no Campo Grande. A casa pastoral ficava no Corredor da Vitória. Descendo um pouquinho mais do Corredor da Vitória, havia um pequeno ambulatório, podemos chamar de hospital, um ambulatório inglês. Descendo a ladeira ali da Barra, nós temos o cemitério dos ingleses.
Ainda ali no Campo Grande, nós temos ali a rua Banco dos Ingleses. E para finalizar ainda, a influência anglicana, que hoje, infelizmente, a igreja anglicana é muito pequena em Salvador, e tem duas correntes que eu conheço aqui em Salvador, nós temos, vocês conhecem ali o Campo Grande, aquelas palmeiras imperiais ali no Campo Grande? Uhum. Ali foi plantada pelo reverendo Parker, pastor anglicano. Ele pediu autorização ao então presidente da província da Bahia, do estado da Bahia, que hoje é o governador, para plantar e receber autorização. Então foi plantado por um pastor aquelas palmeiras imperiais no Campo Grande. Olha a influência aí, tá? Só que eles não podiam fazer proselitismo, eles não podiam pregar para que as pessoas se convertessem, para que os nativos se convertessem. Até o idioma eles tinham que pregar no culto em inglês, tá? A Bíblia tinha que ser em inglês. Só que aí aconteceu o seguinte, aí estamos na primeira forma foi invasão, a segunda forma foi imigração, e ainda nesse período de imigração, há no mundo todo, principalmente na Europa, Estados Unidos, uma efervescência, uma paixão evangelística e missionária muito grande, quando as denominações começam a criar as suas juntas de missões. Aí surge também as sociedades bíblicas e por aí. Essas juntas de missões começaram a influenciar e enviar missionários para o mundo todo. E o Brasil recebe missionários nesse período. É o período ainda de Brasil Império. Portanto, era proibido a chegada de igrejas que viessem a trabalhar a questão da evangelização, do chamado proselitismo. Então, ainda era o período do protestantismo de imigração, mas chegam nesse período grupos que começam a pregar o evangelho violando a Constituição. E muitos são punidos. Missionários foram presos, missionários foram espancados, os padres escreviam nos jornais denunciando as seitas dos bodes, dos protestantes e tal, cuidado. E aí era também dos colportores bíblicos, né? O pessoal vinha com cargas de Bíblia que botava nas mulas e ia saindo de cidade em cidade, distribuindo as Bíblias, vendendo livros, divulgando o Evangelho, e foi assim que o pessoal começou a se interessar, mesmo sendo uma sociedade ainda analfabeta, mas eles eram despertados a conhecer o Evangelho, conhecer o livro e aprender a ler. E nesse tocante chegam ao Brasil algumas igrejas, né, alguns missionários dessas igrejas. Primeiro que chegou aqui no Brasil em 1835 foram os metodistas, lá eles chegam no Rio de Janeiro, 1835, mas eles só perduram até 1841. Nesse período eles tiveram perseguições, doenças, muitas doenças endêmicas aqui próprias do Brasil, a morte da esposa de um dos missionários, então muito sofrimento, e a igreja americana, os Estados Unidos em si, passou por uma recessão financeira muito grande e que a igreja precisou rever alguns projetos. E aí eles, em 1841, eles param e voltam para os Estados Unidos. Mas, nesse período, depois chegaram os congregacionais com Robert Calley. Robert Calley era um médico que estava na Ilha de Madeira, médico, casado com Sarah Calley, que era musicista, tem muitas músicas nos inários nossos, né? Quer seja cantor cristão, inário evangélico, que é metodista, cantor cristão presbiteriano, batista, salmos e hinos, harpa cristã da Assembleia de Deus, tem muitos hinos que é da Sarah, e ele era médico e estava na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira era portuguesa. Então, quando ele chega aqui e diz, olha, tem que pregar na língua materna, mas ele sabia falar português. Então, eles começam a pregar, são os congregacionais. Depois de Calley, chega aqui o Simonton, que era presbiteriano, chega também lá no Rio de Janeiro, e depois voltam os metodistas em 1867. Então, particularmente aqui na Bahia, a primeira igreja protestante é a igreja anglicana, depois surge a igreja presbiteriana.
a segunda igreja na Bahia, em Salvador, é a igreja presbiteriana, que é aquela que a gente costuma dizer, a igreja presbiteriana da Mangueira. Não, a Mangueira é a rua, ali é a igreja presbiteriana da Bahia, igreja presbiteriana da Bahia, tá? Então ali foi a segunda igreja protestante, e aí começaram a chegar alguns, e todos eles foram perseguidos, viu, gente? Todos eles perseguidos, muito perseguidos, e depois vem para cá a igreja batista. Nós costumamos dizer que a igreja que eu conheci enquanto jovenzinho, a primeira igreja batista do Brasil, ali eu conheci ali na Baixa dos Sapateiros, tá? Depois foi para o Iguatemi e agora está na Paralela, aqui em Salvador, né? Então, aquela primeira igreja é de língua portuguesa, porque eles vieram ao Brasil, lá em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, para pregar e cuidar dos americanos. E ali era de língua inglesa, mas para falar português, para pregar para os brasileiros, vieram aqui. Foi a primeira igreja aqui na Bahia, em Salvador. É interessante notar também que a vinda deles para cá foi algo bem proposital, porque havia se convertido um padre, né? O Albuquerque, né? Foi o primeiro. Ele era padre, depois foi para a igreja presbiteriana, depois para a igreja metodista, depois torna um pastor batista e vem aqui para Salvador, né? Então ele começa aqui, e com os batistas tem um evangelismo muito intenso, enquanto os outros eram um pouco tímidos, queria fazer escondido, aquela coisa toda. Os batistas não, foram incisivos. Aqui em Salvador até compraram alforria de negros, tá? Pagaram para os irmãos que receberam a Jesus, eram escravos, não podia vir para a igreja, eles compraram para que os irmãos viessem à igreja, viessem participar. Então, aqui eles chegaram os batistas em 1882, a chegada aí dos batistas. Aí, a partir daí, é chamado de protestantismo de missão. Tá? Primeiro, invasão, segundo, imigração, e depois chega ao protestantismo de missão, que ele rompe todo tipo de orientação, da lei, né? Porque eles vêm pregar o evangelho. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens, e começa a pregar o evangelho. E desses grupos, o mais agressivo, positivamente falando, para pregar o evangelho, sem sombra de dúvida, foram os batistas. Tá? Os batistas rapidamente começaram a crescer porque ousou pregar o evangelho. Ok? Então, só para tentar contextualizar aqui esse entendimento, então, o senhor classifica aí, o senhor enxerga dessa forma, divide, né? Essa primeira chegada como sendo um protestantismo de invasão, o senhor deu todo o panorama histórico, depois de imigração, né? Implantaram as igrejas, e aí sim começou esse movimento de missão, esse movimento de difusão, de crescimento, de expansão, na Bahia. A gente está nesse momento aí em Salvador, não é isso? Isso está centralizado na cidade de Salvador, ou o interior já recebe de alguma forma esse primeiro momento da igreja? Não tenho dados de que antes surgiram em outro lugar alguma coisa como a pregação do evangelho no interior. Primeiro, sempre as novidades vinham para a capital, né? Nós não temos nenhum tipo de informação acerca de chegar o evangelho em outros lugares antes de Salvador. Certo. É possível, essa aí, né? Bispo, então? Até porque as capitais está aí a efervescência, né? O centro do conhecimento, da cultura, da novidade. E da capital vai, né, se expandindo para o interior. Provavelmente as grandes cidades, com certeza, possivelmente, também tiveram essa expansão. Aí teria que se aprofundar realmente em cada situação, em cada região, mas a gente percebe
né? Que também as igrejas no interior têm suas histórias e, com certeza, essa influência da capital foi, né, Logo, provavelmente logo aí chegou. Né? Que a gente vê levada igrejas centenárias, né? Lá na isso cidade onde meus pais no moram, interior. Valença, você tem igrejas lá centenárias. Então, igrejas batistas, né? Então, você com certeza essa difusão logo tomou para o interior. Agora, Bispo André, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui, vou usar um tempo, vou explorar mais o senhor aqui, né? Já que a gente está falando de interior, né? Vamos entrar aí no interior, no sertão. Eu sei que o senhor tem também um livro aí, né? Chamado Lampião e o Evangelho de Jesus Cristo. Não venha me dizer que Lampião foi convertido. É uma outra situação, né? A minha formação em história tem a ver com a minha curiosidade desde menino, né? De pegar almanaque, de ler, de pegar encarte, essa coisa toda. E como filho de sergipanos, eu sempre ouvia, né, a versão de que Lampião era um herói, ele defendia os oprimidos, ele, ele tirava dos ricos para dar, dos coronéis para dar para os pobres, essa coisa toda. Então eu cresci ouvindo isso. E depois que fiz história, lendo muita coisa, eu sou membro aqui do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, né? A chamada Casa da Bahia, ali na Piedade. É uma casa muito antiga, tem uma biblioteca muito boa, e eu quero convidar vocês a conhecer aquele acervo. Tem uma pinacoteca também, tem cada pintura muito linda, muita coisa boa. Então, participando de encontros, de leituras, enfim, tem livros, né? Tem livros que, particularmente, eu, quando acabo de ler, minha vontade é cair de joelhos e orar, render graças a Deus pela vida de muitos homens e mulheres de Deus, né? Por exemplo, o Livro dos Mártires, né? Não sei quantos já leram. Muitos precursores, né? Que deram a sua vida, né? Isso, muitas pessoas que deram sua vida. Então, como eu assim, filho de sergipanos, apesar de ser cosmopolita, eu nasci, fui criado em Salvador, mas como pastor, eu aprendi a amar o lugar e o povo para onde eu vou. Então, eu amo Vitória da Conquista, amo Campina Grande, na Paraíba, recebi até o título de cidadão da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Então, assim, eu amo a culinária, eu amo o povo, eu amo o sotaque. Então, nisso aí me fez convergir para pesquisar acerca da cultura sertaneja, para entender a mentalidade, né? Então, quando é muito comum as pessoas, quando sabem que a gente estuda ou escreveu alguma coisa sobre cangaceiro, as pessoas dizerem assim: tá vendo aí, está defendendo o bandido, defendendo. Não, a gente está pesquisando. A gente precisa saber se é bandido mesmo e tal, né? O Exatamente. pesquisador E, faz isso. tem, e ainda tem outra, bispo, tem que saber e conhecer os dois lados da história. Infelizmente, né, só se conta um lado e só se defende um lado. Toda a história tem dois lados. Isso mesmo. É isso mesmo, professora Luma. Na verdade, então, da onde é que veio isso, né? Eu li um livro muito bom do Josué Silvestre, de saudosa memória. E Josué Silvestre fala sobre a chegada do evangelho protestante no sertão do Nordeste. Aí ele fala de algumas perseguições, tal, Frei Damião, alguma coisa assim. E aí eu fui pesquisar, fui ler e tal. E eu descobri que pastores, na época de Virgulino Ferreira da Silva, o chamado Lampião, né? No período que nós chamamos de cangaço lampiônico, porque aconteceram várias fases e vários líderes de cangaço, mas o mais conhecido, claro, é Lampião. Mas pastores oraram para se encontrar com Virgulino e falar de Jesus para ele. E aquilo ali me chamou muita atenção. Eu fui pesquisando e tal, e nisso aí eu visitei alguns lugares, e alguns sítios históricos, entrevistei, conversei, fiz amizade. Hoje eu participo de um movimento muito sério de pesquisadores que se tornou um grupo muito amigo, inclusive a professora Luma faz parte, é o Cariri Cangaço, é um grupo muito bom.
muito saudável, muito amigo. E a gente é um grupo de escritores, o pessoal escreve muitos livros, o pessoal, muitas vezes a gente troca, né? A gente faz escambo de livro entre nós, né? Então, um ajuda o outro. Se você tem alguma coisa, você tem alguma coisa sobre tal tema, aquele detalhe, aquela data, então o pessoal nos ajuda. E aí, nessas minhas andanças, eu colhi material e escrevi o livro, que tem por título Lampião e o Evangelho de Jesus Cristo, uma metáfora da obscuridade da alma humana. É um livro pequeno, fácil, são somente 120 páginas, né? É um livro onde eu abordo no primeiro capítulo o que é cangaço, há conceito de caatinga, há conceito aqui falamos sobre o ciclo do couro, a chegada de boi ao Brasil, essa coisa toda. Capítulo 2 falo sobre os cangaceiros, diferença entre o que é um cangaceiro, o que é volante, o que é coiteiro, e os principais ou os mais conhecidos cangaceiros, dentre ele a figura de Lampião, que é o terceiro capítulo, e esse terceiro capítulo é o maior, porque eu pontuo, tenho subcapítulos, quando eu abordo algumas coisas. Eu pergunto, por exemplo, foi Lampião uma espécie de Robin Hood, um vingador, um justiceiro? Como é que ele ganhou o apelido de Lampião? Ele entrou no cangaço para vingar a morte dos seus pais? Então, são algumas perguntas que vamos respondendo, né, sobre sua religiosidade, essa coisa toda. E aí eu coloco um dos capítulos, eu falo sobre o que é o Evangelho de Cristo, e o último é: até Lampião teve a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Aí a sua pergunta, pastor Renato, é: Lampião se converteu? Não nos compete julgar. Dificilmente saberemos. A função do cristão é pregar o Evangelho e deixa o resultado com Deus. Isso. Ele ouviu do Evangelho, não nos cabe julgar. Aí é um problema dele e Deus. Agora, é um desafio para nós, né? Se até Lampião teve a oportunidade de ouvir do Evangelho, por que eu não vou pregar o Evangelho a outras pessoas? Né? Eu conheci uma irmã muito querida lá em São Paulo, uma senhora, viu? Uma senhora. Nós, metodistas, temos um guia devocional chamado No Cenáculo. É um livretinho com 2 meses de devocional, do dia 1º até o dia 30, os meses que tem até 31, e está lá, no Cenáculo. Essa irmã passava nas igrejas metodistas pedindo aos irmãos: olha, você que terminou no Cenáculo, se você quiser me dar, eu estou fazendo um trabalho evangelístico. E ela pegava aquele no Cenáculo, ela lia os jornais e estava lá: foi preso o assassino de não sei o quê, foi preso o assaltante não sei o quê. Ela pegava o nome da pessoa e qual era a cadeia que ele estava, e sabia o endereço da cadeia. Ela fazia uma carta para ele e mandava no Cenáculo para ele lá. Não sei se vocês já ouviram falar do Cabo Bruno, que foi um justiceiro em São Paulo. Cabo Bruno se converteu lendo, né? Cabo Bruno se converteu nesse serviço. Quer dizer, deixa o resultado com Deus, faça a sua parte. Você pode fazer isso, você pode evangelizar, você pode distribuir. Veja o trabalho dos Gideões Internacionais, que visitam aí escolas, faculdades, presídios, delegacias, hotéis, motéis, está aí pregando o Evangelho, distribuindo aquele Novo Testamento pequenininho, né? Esse Novo Testamento aqui é um grupo muito sério, né? Muito o Novo Testamento que eles distribuem, né? Isso aqui é para o Exército, né? Tem do Exército, Marinha, Aeronáutica, tem para quem trabalha no quadro médico, que é o branquinho, enfim. Então, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus. Somente Jesus, ele dá razão, ele muda, ele dá sentido à vida, né? Então, glória a Deus. Dois pastores se encontraram com Virgulino Ferreira, um em Alagoas, no sertão de Alagoas, e um no sertão aqui da Bahia, e pregaram o evangelho a ele. Lampião foi assaltar em Capela, Sergipe, e vai saquear uma loja, e o dono lá tem algumas coisas, ele gostou de uma roupa, ele gostou até o revólver que o rapaz tinha, que ele foi, serviu, né, lá na Revolução. Lampião quis, não, eu te dou, não, tal. Aí Lampião, ele também deu um livro para ele, um livro de Ellen Wright. Ellen Wright, o rapaz era adventista.
deu o livro de Ellen White e fez uma biografia para o Lampião. Oh, perdão, ele fez uma dedicatória para Lampião. Tempos depois, esse rapaz foi preso, porque Lampião levava esse livro onde ele ia, lá no Coito, uma das corridas dele deixou o livro lá, e o pessoal achou o livro com escrito, o camarada dedicando, dedico isso, tal, tal. Aí a polícia prendeu o rapaz, aí a população toda foi para defender ele. Não, ele não é amigo, não. Lampião veio aqui roubar. Se Lampião botasse uma arma na sua cabeça, você ia até escrever dizendo que ele era o cara mais bonito do mundo, né? Então, aí ele foi liberado, né? Mas, enfim, Lampião ouviu o Evangelho de Cristo, recebeu Bíblia, Novo Testamento, folheto e muitas outras coisas, né? Então, teve oportunidade, né? Teve oportunidade, tá? Teve oportunidade. Então é isso. Bispo, eu estou com 3 perguntas aqui que eu segurei aqui para um momento oportuno para não atrapalhar a sua linha de raciocínio. A primeira delas é de Shirley, achei muito interessante. Ela diz assim: nessas etapas do protestantismo na Bahia, o senhor consegue apontar quais as maiores dificuldades encontradas para o estabelecimento do evangelho no estado da Bahia? Pastora Shirley, essa pastora é minha querida, viu? É minha ovelhinha como pastora, como pastor, né? Como bispo. Pastora Shirley é a esposa do pastor José Dias, lá de Alagoinhas, e é secretária da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Na verdade, eu posso dizer o seguinte: claro que não é fácil pregar o evangelho se a gente vai olhar para situações ao redor. Mas se a gente entende que há uma ordem e há um propósito, a gente vai pregar o evangelho. Quantas pessoas foram presas, foram açoitadas, morreram por causa da pregação do evangelho? A gente está falando aqui de tempos atrás, mas ainda hoje, em outros países muçulmanos, países comunistas, né, totalitários, têm dificuldade com a pregação do evangelho. As pessoas não compreendem o que é evangelho. A Bíblia mesmo é clara quando diz: o evangelho é poder de Deus para salvar aquele que crê. E a gente não pode temer aquele que mata somente o corpo, né? A gente tem que temer aquele que acaba tudo e ainda manda para o inferno, se for o caso, né? Então, assim, qual a dificuldade que nós temos hoje? Claro, as pessoas são livres. Vivemos num tempo hoje que até a gente tem que ter sabedoria na pregação do evangelho. A gente não pode falar muita coisa para não ferir algumas outras pessoas, claro. Mas a gente precisa ter convicção de que o Senhor nos mandou pregar o evangelho e vamos pregar com amor, com cuidado, com zelo. E principalmente, pregar o evangelho não é falar mal de igreja, de religião, falar mal do sacerdote e tal. Pregar o evangelho é falar quem é Jesus, o que ele fez na sua vida, como você era, como você está hoje, e o que ele pode fazer na vida de qualquer pessoa que, com o coração aberto, o confessa como Senhor e Salvador. Então, o evangelho é isso, é poder de Deus para salvar aquele que crê. Então, o que está dificultando? Quando, nas minhas viagens para ministrar aula, para pregar e tal, e as pessoas sabem que eu sou de Salvador, e as pessoas, é difícil pregar o evangelho lá, né? Mas eu pergunto, por quê? Porque lá tem muitas religiões assim, assado. Eu falei, não, é pregar o evangelho. Hoje Salvador estima, né? Nós estimamos aqui que Salvador tem algo em torno de 30% da população evangélica. 30% da população de Salvador é evangélica. Você vê igrejas aqui, tudo que é tamanho. Eu vou falar para vocês uma igreja local, que é enorme, né? Primeira igreja batista do Brasil. Aquela igreja ali, ela tem mais, eu vou ser mínimo, tá? Ela tem mais de 12 mil membros. Uma igreja local tem mais de 12 mil membros. Isso. Então, imagine. Aí você vai levar todas as outras igrejas, cada esquina, cada rua, tem igreja evangélica, gente. Nós estamos pregando o evangelho. Então, assim, por favor, eu quero desmistificar uma coisa. No dia que o Brasil se tornar evangélico, não é evangélico. Na verdade, a gente precisa estabelecer o reino de Deus, pregar amor, Exatamente. concórdia, graça. Se as pessoas não querem seguir o evangelho, problema dela, vamos respeitá-la. Né? Não importa a linha, a orientação, não importa, vamos respeitar as pessoas. Se elas estão pagando seus impostos, cumprindo a lei, Deus abençoe, não há nenhuma dificuldade. Tá? Então, nós vamos pregar o evangelho, testemunhar o evangelho, é para isso que Deus nos mandou. E a igreja está crescendo, viu?
Eu fui pastor em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, o evangelho é muito respeitado. Nós já tivemos prefeito evangélico, fez um bom trabalho. Quando eu fui pastor lá, na década de 90, né? Na década de 90, eu fui pastor lá. Quando eu fui pastor lá em Vitória da Conquista, o prefeito me convidou para ser secretário de Ação Social. Ele foi na minha casa me convidar para tomar posse como secretário. E eu agradeci e disse para ele que eu era pastor e tinha convicção do chamado, não ia me envolver com política e tal. E quando a minha igreja soube, mas vibrou tanto, me agradeceu, louvou muito a Deus, porque eu tomei essa decisão. Não tem peso nenhum, eu fui chamado para pregar o evangelho, né? Não me envolvo com política partidária, eu quero Jesus e quero pregar Jesus às pessoas. É para isso que ele me chama. Amém. Isso Amém. é muito bom. Glória a Tem Deus. outra pergunta aí, de Félix. Leia aí, Valdir. Está conseguindo ler? Bispo André, minha família é da região cisaleira e a predominância lá são das igrejas pentecostais e neopentecostais. O que fazer para as igrejas históricas também chegar nesses lugares? Excelente pergunta, Félix. Excelente pergunta. Félix é meu seminarista, viu? Olha lá o símbolo da Faculdade de Teologia lá atrás. Ó. Da faculdade, Excelente pergunta, e eu coloco o seguinte, né? Quando a gente analisa, numa perspectiva sociológica, o movimento pentecostal é um movimento muito humano e muito amigo. O movimento pentecostal é um movimento muito solidário, muito próximo. Claro que ele tem o seu público próprio, né? Por exemplo, e eu creio sem nenhuma dificuldade, o público, aqui para nós, aqui que somos de Salvador, o público da Igreja Batista Sião é diferente da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Concordam comigo? Certeza. O evangelho é para todo mundo. Isso. A questão é que muitas vezes nós queremos ir com os nossos pressupostos, com a cabeça cheia, a caixa cheia de informações, cheia de formalismos, e a gente não atinge o coração do povo. Agora o pentecostal vai e atinge. Entende? O pentecostal atinge. Então nós precisamos mudar, nós históricos, precisamos mudar a forma de comunicar o evangelho. Não é a essência, a base é o evangelho de Jesus, mas a forma é que precisa mudar, né? Eu fui pastor em Campina Grande, na Paraíba, e Campina Grande é uma cidade que engana muita gente, né? O pessoal de fora, quando fala Campina Grande, na Paraíba, é uma cidade extremamente culta, extremamente tecnológica, né? A Universidade Federal de lá é tremenda, os cursos da área de engenharia, na área de jornalismo. Inclusive tem um polo de tecnologia lá agora, né? É isso mesmo, Campina Grande. Então, e de lá eu abri uma igreja em Patos, que já é sertão, e agora Patos está crescendo muito, está desenvolvendo bem. Chegou até shopping lá em Patos, né? Não é isso, professora Luma? Chegou até shopping, porque Patos é uma cidade muito quente, é sertão, né? Então a igreja ela tem que ir para todos os lugares, para todas as pessoas em todos os lugares. O evangelho é para todo mundo e para o mundo todo. Campina Grande tem um evento, né, no Carnaval, Consciência Cristã, que, né, reúne ali milhares de pessoas, 10, 12, 15 mil pessoas de todos os lugares. Realmente é um diferencial. E outra, uma coisa que você colocou muito bem, Bispo, a metodologia lá em Vitória da Conquista é diferente de Campina Grande. Então, cada lugar, cada localidade tem sua cultura, tem sua expressão, tem o seu conhecimento. E isso precisa ser levado em conta para poder trazer o evangelho, não que você tenha que adaptar o evangelho à pessoa, que muitas vezes as pessoas confundem essa questão, mas é você entender a língua local, a situação pessoal, a circunstância que ali está e poder fazer com que esse evangelho único seja compreendido naquela condição. Esse, para mim, é um diferencial importante que muitas vezes não é levado em consideração. Isso mesmo. E aí a gente tem que sempre ponderar, sempre falo isso, né? Que o próprio Senhor ele permite essa variedade de igrejas.
né? Isso não é demoníaco, isso é o próprio Senhor permite isso, né? O que a gente precisa ter cuidado é com a raiz, com o princípio. É por isso que daí a importância, a gente estava falando aqui em off, a questão educacional, por isso que é importante a gente manter seminários, escolas com bases bíblicas consolidadas, né? Fazer sempre um apelo para se retornar à palavra, para em qualquer dúvida, em qualquer situação, em qualquer afronta, confronto, vale a palavra, né? Vale a palavra, vale o que o Senhor tem nos ensinado. Bispo, tem outra pergunta aqui de um amigo nosso, pastor Miguel, lá de Jacobina. Ele diz assim, um abraço, pastor Miguel, logo, logo você vai estar com a gente aqui, viu? Ele diz assim... Um abraço aí, pastor Miguel. Pastor Renato, pergunta ao bispo André como ele vê uma grande parte dos pastores brasileiros fazendo parte da maçonaria, lá de Jacobina, botando uma pimentinha aqui. Ele botou a pimentinha. Na verdade, assim, não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos missionários que chegaram ao Brasil e a Igreja Evangélica Brasileira, ela sempre esteve envolvida com a maçonaria. Isso normalmente até a década de 70. A partir da década de 70, a partir da década de 80, surgiu um movimento que começou a fazer algumas denúncias contra a maçonaria. Até me parece o primeiro livro, né? Maçonaria do Outro Lado da Luz, de um autor chamado Schrober. Eu pesquisei, eu li alguma coisa nessa direção. Mas quando você fala, me permita só interromper seu raciocínio, bispo. Quando você fala igreja, você está falando da igreja católica, essa relação da maçonaria com a igreja católica ou com a igreja cristã, a igreja protestante que a gente conhece hoje? Não, que a igreja católica proíbe o católico de ser maçom. Existe um decreto papal, escrito mesmo, assinado, proibindo. A Igreja Católica proíbe o membro dos seus fiéis de serem maçons, apesar da maioria no Brasil dos maçons serem católicos, né? Mas na Igreja Evangélica nós nunca tivemos dificuldade no sentido histórico de envolvimento. Eu citei ainda nomes de missionários que chegaram aqui. Robert Calley era maçom, a Simonton era maçom. Posso citar outros aqui que eram da maçonaria. Então, até a década de 70, você for em outros países também a mesma coisa. Mas ocorreram algumas denúncias, algumas situações que o pessoal começou a rever suas posições, né? E aí a Igreja Metodista mesmo, no mesmo ano que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela saiu quer dizer, começou a não mais concordar com que os seus membros se envolvessem com a maçonaria, a Igreja Metodista também, no nosso Concílio Geral em Aracruz, no Espírito Santo, nós definimos que não concordávamos mais com a participação de membros metodistas na maçonaria. Aqueles que eram maçons, que pudessem refletir e sair, mas se não quisesse sair, ele tinha o direito de permanecer, porque já estava antes. É uma questão do direito adquirido. Mas que nós não receberíamos mais quem fosse da maçonaria. Foi uma decisão da Igreja Metodista. Lembrar que a primeira igreja no Brasil a proibir a participação de seus filiados à maçonaria foi a Igreja Presbiteriana Independente. Aliás, ela rachou, ela saiu da chamada IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, por causa da maçonaria e por causa da influência dos Estados Unidos, no caso dos missionários americanos, na Igreja Presbiteriana no Brasil. Aí eles racharam por causa dessas duas situações. E no seu estatuto, se não me falha a memória, a Presbiteriana Independente, se não me falha a memória, de 1903, se não me falha a memória. Então, no seu estatuto já diz que não concorda com os seus membros filiados à maçonaria. Então, assim, hoje há muita curiosidade, há muita situação quanto à fraternidade, quanto enfim, alguns até dizendo que lá é lugar pessoas ricas, essa coisa toda, mas enfim, eu acho o seguinte, né? Nós precisamos, eu entendo que nós precisamos gastar mais as nossas forças nas coisas do Evangelho e no cuidado com a nossa família do que outras situações, né? Situações extras, tá? Boa. Eu não recomendo, portanto, a participação na maçonaria. Muito boa. Meriane aqui, tem mais uma pergunta aqui. A Igreja Metodista, já é uma dúvida
sobre o metodismo, né? É uma igreja renovada. Ela acredita no batismo com o Espírito Santo? Meiriane, a igreja metodista é uma igreja protestante histórica, né? Ela é uma igreja, como o pessoal chama, de tradicional, mas não vamos confundir a questão de ser tradicional com tradicionalista, tá? Ela é tradicional por causa do seu legado, por causa da sua história. Ela não é renovada na perspectiva de uma igreja pentecostal, tá? Mas nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais, nós cremos que o Espírito Santo ainda fala hoje, e nós não usamos o termo batismo com o Espírito Santo como os pentecostais clássicos afirmam. Os pentecostais clássicos afirmam que todo crente tem que ser batizado com o Espírito Santo com evidência de línguas estranhas. Nós metodistas não cremos assim. Nós cremos que a pessoa, primeiro que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, justiça e juízo. É o Espírito Santo quem aponta a Jesus como o único Salvador. Portanto, se alguém ouve o Evangelho e recebe Jesus de todo o coração como Senhor e Salvador, ele está sendo usado pelo Espírito Santo, logo naquele momento ele tem o Espírito Santo. Então, se há algum momento que podemos chamar de batismo com o Espírito Santo, é no ato de conversão. Mas nós cremos na plenitude, ou enchimento, ou preenchimento do Espírito Santo. Nós cremos. Mas isso não significa que aquela pessoa ela é mais santificada do que outra. Por exemplo, é possível alguém, na mesma hora que recebe Jesus como Senhor e Salvador, falar em línguas em um culto público, sim ou não? Mas ele recebeu Jesus agora, por que ele está falando em línguas? E eu que estou aqui há 10 anos eu não falo? Porque o falar em línguas ou qualquer outro dom não tem a ver com santificação. A santificação vem com o dia a dia. A santificação é um processo. Processo, essa é a palavra. Dia após dia. Então, respondendo, a igreja metodista é uma igreja protestante histórica que crê na atuação contemporânea dos dons espirituais e crê que o Espírito Santo ainda fala e que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados ao ouvir do Evangelho de Cristo e receber Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Glória a Deus. Bispo André, eu ia falar aqui que a gente precisava almoçar, mas na verdade a gente precisa tomar um café, começar de manhã e prolongar aí durante o dia inteiro, porque não falta assunto, não falta perguntas, dúvidas, situações para a gente conversar, para a gente aprender, né? Nós estamos aí a 1h42. Olha que benção, nem parece, né? Passou rápido. Passa. Eu acredito que a gente deu para dar uma pincelada no assunto, e eu queria já deixar o convite ao senhor aí para uma outra ocasião a gente ter a oportunidade de estar junto, presencialmente agora, né? De poder... caiu, infelizmente caiu aqui, na hora das considerações finais, né, Valdir? Mas isso é bom, sabe por quê? Porque ele fica com crédito para retornar, entendeu? Exatamente. Muito bom, muito bom. Mandar um abraço aí a Luma, a Holanda participou muito com a gente aí, Irani Silva também, Shalom, pastor Ronildo aí, verdade, né, pastora Rose aí, pergunta interessante, resposta muito esclarecedora, verdade, a gente precisa, viu, Valdir? A gente precisa fazer aquele projeto nosso de falar sobre as igrejas, eu acho que é importante, é um legado que a gente pode deixar, né, de conhecimento sobre cada doutrina, sobre aquilo que as igrejas... aqui, voltou aqui o bispo. Pronto, estou falando nas considerações finais, o homem caiu? Não, vamos voltar aqui para poder... que é para ficar com crédito para voltar novamente. O inimigo é terrível, varão. Está derrubando, tentando me derrubar, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus, viu? Amém, 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 amém. Bispo André, eu queria lhe agradecer aí mais uma vez pela oportunidade, o senhor prontamente, no primeiro contato aí, já se dispôs, glória a Deus pela sua vida, por aquilo que o senhor tem entregado de propósito, de chamado na sua vida, parabéns aí pela caminhada, eu acredito que é só o começo, né, que o senhor usou a palavra processo para falar sobre a ação do Espírito Santo, e eu quero dizer que a nossa caminhada com Cristo é um processo, então eu acredito que o senhor ainda vai fazer muito mais na sua vida e através da sua vida, e a gente quer tê-lo perto de nós, com essa amizade, com esse carinho, tendo a oportunidade, em outros momentos, estar com a gente de novo aí.
Varão, Verdade, isso mesmo. eu quero Inclusive, tudo aqui, né? é importante o Renato frisar, deixar ele para falar por último, até porque é o seguinte, não só o processo, mas o aperfeiçoamento, né? O apóstolo Paulo já dizia, agora nós vimos em parte, por enigma, mas vai chegar o dia que o veremos face a face. Então, as pessoas, às vezes, querem o todo sem ter a mínima, né, condição de suportar, né, toda essa glória divina que só vai ser possível, né, no último dia, quando lá estivermos com ele. Mas é importante e com certeza foi um aprendizado bastante significativo. Existem outros temas que com certeza o nosso bispo vai poder contribuir com esse legado, com essa história, com o histórico das igrejas, né? Porque cada igreja tem sua história, cada igreja tem sua doutrina, cada igreja tem seu ensinamento. Eu ia entrar também numa questão das versões bíblicas que a gente tem hoje, que dá um tema para você falar, né? Cada versão bíblica, por que surgiu, por que a King James tem sua história, tem seu legado e outras. Enfim, são muitos os temas. E com certeza nós vamos ter outros encontros e eu tenho só que agradecer, porque realmente. E é você que nos acompanhou, chegou depois você pega esse podcast, assiste ele na íntegra, porque vai ter muito assunto a contribuir com o seu conhecimento, para que você possa desenvolver cada vez mais a sua história de vida, a história da igreja que você faz parte e a história em si, como foi apresentada. Deus abençoe. Bispo André, suas considerações finais aí, meu irmão, para a gente encerrar. Nesse momento aqui de término, eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade, lembrar aqui do quem foi a ponte entre nós, né, pastor Renato e bispo Valdice, que foi o bispo Eliseu. Bispo Eliseu é um homem de Deus, um querido, ele é um apóstolo do sertão. Bispo Eliseu, ele é originário do sertão de Pernambuco, filho de pastor, e hoje ele leva alimentos no sertão a famílias carentes. Ele enche o carro, pessoas têm financiado, têm ajudado, e ele vai com muita alegria. Já fui com ele algumas vezes. É um homem de Deus, eu o conheço há mais de 35 anos, e aí eu quero, assim, dedicar, portanto, essa minha participação ao bispo Eliseu, uma pessoa muito querida. A professora Luma Holanda colocou aqui, eu sou membro da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, né? A ABRAS. A ABRAS é uma academia muito séria, constituída por muitos pesquisadores, e quando a gente fala sertão, eu quero ampliar para você entender bem, né? Não é só a questão de cangaço, tem gente lá que o seu objeto de pesquisa é contenda de família, fundação de cidade, ok? Tem gente lá que pesquisa sobre beatos, movimentos messiânicos, sebastianismo. Pessoas estudam sobre o padre Cícero, justamente para entender a mentalidade, né? A mentalidade do sertanejo. Então, aqui eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me deu de fazer parte da academia. A professora Luma é minha confreira lá, é uma estudiosa, professora aposentada, mas ainda continua nas pesquisas. Tem muitas pessoas que participam, por exemplo, o filho do Ariano Suassuna é nosso colega lá na academia, né, e outros tantos, né? Estou aqui só citando porque a Ariana é uma referência, e o Manuel Dantas, o filho do Ariano, é nosso colega lá. Nós temos o Adriano Carvalho, que é um livreiro, ele pega livros antigos, já vencidos, assim, que não mais publicaram e que pode trazer alguma coisa, nos responder algumas coisas, está reeditando livros, então é uma coisa muito boa, né? O Adriano Carvalho, ele é o organizador dessa aqui, né? Essa antologia. Esse aqui é o número 2, Cangaço em Perspectiva, o Sertão em Luta,
e muitos colegas escreveram, são mais de 40 escritores aqui. Eu escrevi um fato, para concluir aqui, eu escrevi sobre queimadas. O Félix escreveu aqui sobre a região cisaleira, e naquela região tem ali, tem ali uma cidade chamada Queimadas, pois Lampião esteve lá perto do Natal de 1929. Ele invadiu a cidade, dominou a delegacia, deixou o pessoal atrás das grades, foi com o comandante daquele destacamento saqueando toda a cidade. Ao final, chamou para que tirasse um por um policial por policial, e deu um tiro na cabeça de cada um deles. Foram 7 soldados mortos. Quando ia matar, esse comandante do destacamento, ele era um sargento Evaristo Carlos da Costa, uma senhora que foi a última que o Lampião saqueou. Lampião estava saqueando o esposo, e ela estava próxima, estava com uma corrente, com um pingente bonito, e Lampião elogiou 2 vezes aquela corrente de ouro que ela estava. Foi um presente que a vovó dela tinha dado. E quando ela percebeu que ela ia perder de qualquer forma, ela tirou e disse: capitão, eu queria te dar de presente. Deu para ele. E ele disse: o que a senhora me pedir, eu sou um homem que cumpre a minha palavra. Você vai ver que eu sou cumpridor da minha palavra. O que a senhora me pedir, eu faço. E aí, quando ele subiu e começou a matar, ela ouviu os tiros e correu, e quando chegou, o último ia ser executado, que foi o sargento Evaristo. E ela pede pela vida dele. E ele: não, mas ele é um macaco. Lampião detestava policiais da Bahia, porque tinha matado alguns dos seus companheiros, né? E ele dizia que um daqueles valia mais que 100. Um dos que morreu, todos eles, cada um valia mais que 100 soldados da Bahia. E ela pediu, ela disse: mas o senhor disse que era um homem de palavra. Ele disse: então, por mim, ele vai morrer velho. E realmente o sargento morreu velho. Esse homem não ascendeu, pelo contrário, ele teve que responder hoje a gente chama de IPM, né? Um inquérito policial militar, porque como pode todos os seus companheiros morrerem e você não morreu? Você era um coiteiro de Lampião, por isso você não morreu. E aí ele respondeu o inquérito e tal, e depois foi provado, mas ele não ascendeu, não recebeu mais hierarquia, e ele morreu na cidade de Santa Luz, que é uma cidade vizinha a Queimadas, tá? Pois o sargento Evaristo era crente batista, e ninguém sabia, né? Ele era crente batista, foi poupado a vida dele. Mas infelizmente outros companheiros, e ele viveu a vida no amargor, porque ele não pôde ajudar os seus companheiros. Ele sobreviveu, mas não os seus companheiros. Então, eu escrevi nessa antologia falando sobre isso, e é um preito que eu faço a esse irmão em Cristo, que foi uma figura histórica, né, na questão do cangaço, e que muitas pessoas não sabiam disso. Tá? Então, tem muitas coisas escondidas, né, e que a gente, quando pesquisa, quando vai em loco, quando conversa, quando lê, quando conhece um familiar, né? Hoje não temos mais ninguém vivo, né, daquele tempo, dos cangaceiros. Recentemente morreu Dulce, uma menina que foi vendida para um cangaceiro chamado Criança, e ela tinha talvez 12, 13 anos quando ela foi vendida pelo cunhado. E essa Dulce foi encontrada em São Paulo, já uma senhora idosa, já vovó, e ela é crente em Jesus. Morreu, deve ter 2 anos, né, que ela faleceu, mas morreu no Senhor, membro da Assembleia de Deus, né? Então a gente vê o evangelho sendo propagado, pessoas conhecendo o evangelho Amém. bíblico, o evangelho do Senhor Jesus. Então eu quero Glória aqui a Deus. agradecer a oportunidade de estar com vocês e dizer que aqueles que têm interesse em adquirir o livro, né, o primeiro livro eu não tenho mais, tá? O livro sobre liderança, o meu primeiro livro, ele já se esgotou. Mas eu ainda tenho O Povo do Coração Aquecido, a chegada do Evangelho à Bahia, e tenho também do Lampião, tenho ainda alguns, tá? Se você tiver interesse, nos procure. O pastor Renato pode colocar à disposição aí o meu celular, que é o meu WhatsApp, né? É 71992164714. Se você tiver interesse, entre em contato, que a gente vê como pode aí te servir, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado, meus irmãos. Amém. Paz do Glória a Senhor. Deus. Muito bom. Para finalizar aqui, o pastor Ronildo está lá de Londres, falando aqui. Visitei uma igreja metodista lá em Birmingham, UK.
e foi muito abençoado. Igreja cheia do poder de Deus, mas infelizmente, considerando a realidade atual, eu diria, é uma raridade. É isso mesmo. Você sabe que a maior igreja hoje, a igreja mais bem frequentada lá na Inglaterra, é uma igreja de um pastor nigeriano, é uma igreja de imigrantes. O secularismo tem tomado conta, né? Então, lá na Inglaterra, a maior igreja é a igreja nigeriana. Né? Que Deus nos ajude. Amém. Queridos, você que está conosco até agora, que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor seja abundante sobre sua vida, que você possa, que esse material possa ter ajudado você, né, a enriquecer o seu conhecimento. E semana que vem a gente está junto de novo, né? Nós vamos conversar na próxima semana, Valdir, com Gustavo Bittencourt. Vamos falar sobre investimentos. Será que crente pode investir? Será que é pecado investir na bolsa? Será que é pecado isso? Olha, então, cuidado para não vir a pergunta, né? Será que eu posso jogar na Mega Sena? Com certeza vai vir esse negócio aí. E como a gente vai falar sobre investimento, né? Eu acho que é muito importante a gente dar luz também, holofote a essa temática, para que a gente possa, através dos nossos recursos financeiros, também prover a obra do Senhor aqui na Terra. Amém. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Um abraço, Deus, até André. semana que vem. Deus abençoe. Abraço, Valdir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.